Olá, eu sou Carla Barreira, da Interatua, e hoje a gente está aqui para um bate-papo com a Letícia Carvalho Vieira, astróloga multidimensional, para a gente falar sobre o amor, mas de uma forma diferente, sobre a energia do amor. Então sejam muito bem-vindos para esse bate-papo aqui na Interatua, que a gente busca trazer conscientização de uma forma humanizada para um mundo mais habitável e sustentável. Oi, Lê, vou te chamar aqui já. Oi, Oi, querida! Oi, amada! Que saudade de você! Que honra estar com você de novo! Que bom! Muito bom, muito bom! Muito feliz, Lê! Muito obrigada, viu? Eu também, Carlinha, muito feliz. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É muito bom! Vocês sabem que quando me chama para fazer live eu não resisto, né? Então... E a gente ama, né? A gente ama! É o meu ponto fraco. Olha, bom saber! Eva! Chama que eu venho! Eu sempre, com certeza! Ai, que delícia! Aliás, isso é uma das partes, né, dentro do meu servir, estar no canal de outras pessoas. Incrível, incrível. E olha que servir lindo, né? De você poder estar aqui transmitindo o seu saber, a sua expansão de consciência aí para conseguir atingir outras pessoas de uma forma tão incrível. Gratidão, gratidão Sua por estar linda, aqui com a estou muito feliz de gente. estar aqui, de se ver. Obrigada, obrigada mesmo. E hoje para falar de um tema tão delicioso, diferente de tudo que a gente geralmente ouve falar, sabe sobre, sente sobre, né? Hoje a gente vai falar sobre o amor aqui com a Lê, mas a energia do amor. A Lê caiu, peraí que eu vou chamar de novo. Caiu, agora voltou. Aí, pronto. Então a gente vai começar a falar aqui com a Lê sobre a energia do amor, né? Diferente do que a gente geralmente vive, sente, entende sobre, né? Lê sobre. Então ele vai trazer esse saber aqui pra gente, essas informações tão incríveis que ela sempre traz de uma forma tão incrível. E eu vou começar perguntando, Lê, pra gente poder explorar esse tema. Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai se aquecendo, elas já vão chegando e vão entrando no papo aqui com a gente, para ir entendendo esse nosso tema de hoje, sobre como que a gente transcende essa energia do amor, como que a gente sente, né, essa energia pura, porque a gente geralmente vive o sentimentalismo do amor, né? É aquela questão de tudo é amor, mas é um amor de conquista, estar por amor, porque eu preciso estar junto, porque eu amo, porque é tão diferente o que a gente vive, né? E eu queria entender um pouquinho, que se você pudesse trazer isso pra gente, essa energia, como que é essa energia do amor, de forma, né, de transcender mesmo e sentir esse amor puro, essa energia do amor. Bom, eu vou pedir só para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Vamos começar primeiro a sentir, né? A gente precisa primeiro começar a sentir. Fechando os olhos. Nesse momento, na presença divina eu sou, eu peço permissão para que vossos eu superiores recebam essa informação de maneira elevada, de maneira pura, de maneira amorosa.
Neste momento, peço que vá descendo um pouco de luz rosa, dourado, cintilante, na cabeça de cada um de vocês, vai todo o vosso corpo e te conectando até o centro da Terra. E por esse tubo de luz rosa, dourado, brilhante, neste momento, Mãe Kuan-Yin, neste momento, Mãe Oxum, está transmitindo para vossos corpos superiores a frequência de onda e ao amor, para que isso aos poucos vá sendo ressignificado em vossos corpos mentais, em vossas células, destituindo das polarizações, do sentimentalismo e de tudo aquilo que a gente aprendeu que é o amor. Neste momento, pedimos licença para se comunicar com vocês, trazendo essa frequência elevada. O amor é isso. O amor é isso. Né? O amor, ele é uma frequência. A gente precisa entender, eu tô arrepiada. O universo, ele é mental. Essa é a primeira lei. É a lei do mentalismo, é um princípio hermético. É uma forma com a qual o universo funciona, ele é mental. E o fato dele ser mental, ele se movimenta em ondas, ele se movimenta em frequências, ele se movimenta em comprimentos de onda. Isso é física que a gente aprende na escola. E todas as emoções, veja, emoção, mover, emover, é onda que se move pelo espaço. Então o amor, ele é uma frequência de onda que se move pelo espaço-tempo, vai descendo lá da fonte criadora, em forma em espiral, e quando ele chega aqui para nós na terceira dimensão, assim como todas as emoções, como todos os conceitos, como todas as formas de pensamento, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Carlinha? Sim, perfeito. Tá? É porque tá tendo um delay aqui, só para saber. Qualquer coisa você me avisa, tá? Por favor. Tá, mas aqui tá perfeito. Porque acontece muito isso, tá? Quando a gente já começa a mexer com frequência elevada, né? Então, conforme as emoções elas vão descendo da fonte criadora na forma de comprimento de ondas delas, elas chegam até a nossa terceira dimensão. É igual o raio branco do arco-íris que bate na atmosfera e o quê? E se distribui com várias cores que são frequências de onda que nos trazem qualidades do universo do corpo mental da fonte criadora. Né? Então, a cor azul, ela traz uma frequência de onda que tem uma informação, um código, né? Que as nossas células leem esse código, que é a intencionalidade. O raio rosa, o raio verde, assim, todas as cores do arco-íris. Então, quando essa frequência de onda, né, o amor, esse hertz, ele desce para nós, ele vai se distribuir em N sentimentos, né? Em N perspectivas, em N infinitos pontos de vistas ao qual a gente atribui o significado para essa frequência de onda que desce. É tipo como se a gente começasse a rotular, né? Mas não no sentido de crítica e julgamento, porque a gente precisa encaixar as coisas aqui na terceira dimensão, a nossa mente, ela precisa encaixar para que ela entenda onde ela está e ela ir transcendendo esses conceitos, né, esses sentimentalismos, esses achismos, para chegar exatamente na frequência de onda do amor, que é acima de 1000 Hz, que é onde está Metatron, que é onde está o reino celestial, que é onde estão os anjos e arcanjos, né? Por isso que as pessoas associam muito, né, o amor com essa frequência, porque é exatamente a frequência de onda onde estão esses seres devido à sutilidade do corpo deles, né? Então, essa frequência ela vai descendo, a hora que ela chega lá na quinta dimensão, para ela chegar até nós, ela tem que passar por uma camada bem densa da quarta dimensão. E a quarta dimensão, o que é?
é onde estão os arquétipos, é onde estão as formas de pensamentos, é onde está o nosso inconsciente coletivo nesse espaço bem grande, né? E a partir de que hora essa frequência bate na quarta dimensão, ela vai o quê? Se distribuindo em vários fóculos, em vários sentimentos, em vários achismos, né? E conforme ela vai descendo, o que acontece? Tem a quarta dimensão superior, que ela é mais sutil do que a quarta dimensão inferior, que é onde a gente começa a se conectar com os arquétipos elevados do amor. Por exemplo, na figura das mães, Mãe Kuan Yin, Mãe Maria, Maria Madalena, Isis, Oxum. E a gente vai se conectando com esses arquétipos das mitologias, entre aspas, que não são mitologias, né? São seres que existiram aqui no nosso planeta Terra para justamente nos ajudar a entender a frequência de vários tipos de emoções. E dentre elas, o amor. E aí a primeira forma de começar a transcender, né, Carlinha, é justamente começar a se reconectar com... Filha? Ela vai esperar uma bola de pelo. Tá tudo bem. Vai começar a se reconectar com esses arquétipos elevados de figuras amorosas dentro da mitologia, dentro do que ressoa, né? Por exemplo, eu me conecto muito com o Kuan Yin, né? Porque o amor, ele não tá, por exemplo, só no raio rosa, né? Todos os raios, todas as frequências de cores têm sempre um arquétipo que nos ensina como olhar para aquilo com compaixão, com benevolência, com amorosidade instituída de julgamento. E aí o que acontece? A gente está na quarta dimensão inferior. A gente está com os arquétipos da quarta dimensão inferior, que é o filtro que a gente recebe de como a nossa mãe leu o amor, de como os nossos pais leram o amor, de como a nossa ancestralidade leu o amor, de como a nossa sociedade lê o amor. Perceba? É uma leitura. Então, você já está atribuindo um óculos. Então, a gente entende, né, enquanto sociedade, o amor que está na quarta dimensão inferior, que são os rótulos, que são esse infinito panorama que a gente diz, eu faço por amor, eu protejo por amor, eu fiz por amor, eu escondi a verdade por amor, isso. Por quê? Porque a gente já está no campo mental inferior do ego. A gente já está o quê? Acoplado na terceira dimensão e pega esses arquétipos de inconsciente coletivo e veste essa lente e vai para a vida. E muito não se apresenta para nós essa lente de quarta dimensão superior, que são os arquétipos das mães elevadas, no sentido, a gente fala mãe por quê? Porque a primeira referência de amor que a gente tem na terceira dimensão é da nossa mãe, né? O segundo raio, ele é o nutridor, né? Ele é o gerador de vida, de nutrição. A potência é o primeiro raio, é o yang. Mas quem gera, quem nutre é a figura materna. Então, o nosso primeiro referencial na psicologia também é a mãe, né? Sim. E a partir dessa lente da mãe é que a gente vai ler o amor ou pegar da nuvem dessa quarta dimensão inferior, né? Do Google Drive inferior, sim, né? Ou começar o quê? A se questionar se isso faz sentido para você, esse tipo de amor, e procurar os novos referenciais teóricos, que é a gente fura a camada da quarta dimensão através... Por que a gente gosta sempre de colocar um tubo de luz? Que é para levar cada um de vocês para a quarta dimensão superior, né? Para passar tranquilamente por essa camada inferior, para vocês não pegarem, né, informações ali que não é o que a gente quer aqui, é justamente a gente quer transcender as informações e começar a acessar uma nova forma de sentir o amor, novas formas de enxergar, novos referenciais, e às vezes, muitas vezes, a gente enxerga referenciais do que não é. E aí a gente começa a se questionar, mas isso não é, eu faço isso, então isso não é, então o que que é? E aí você começa a construir uma nova relação com essa frequência de onda, né? E é claro que dentro também do nosso mapa astrológico, a gente tem muito sobre isso que nos diz
o como que a gente está se ressoando com certos padrões da quarta dimensão inferior, porque é a dualidade, e onde a gente pode, no nosso mapa, furar essa camada, né? Que a hora que a gente fala transcender, é simplesmente furar essa camada, né? É furar esses racismos, é furar o inconsciente coletivo, né? É parar de ser o papagaio que só repete, né? Começar a se questionar como é que isso funciona na sua vida. E aí também no mapa a gente tem onde a gente estava, como que a gente vai poder acessar, né? Onde que a gente vai desconstruir isso, porque a gente vai começar a desconstruir essa lente que foi colocada, e tá tudo bem, todo mundo vem com essa lente, faz parte da dualidade da terceira dimensão, tá? Por quê? Porque um dos nossos propósitos aqui é desconstruir as lentes que foram colocadas em nós para a gente voltar para a fonte original. E sentir a frequência do amor, é claro que assim, não vai descer tudo, porque se descer a gente explode, né? O nosso corpo físico não consegue suportar a frequência. Haja vista, né, que o único que conseguiu ancorar isso foi Cristo Sananda, entretanto, o corpo dele não aguentou muito tempo, aguentou só 3 anos. Quando ele faz a transmutação dele e, de fato, desce todo o ser crístico dele, o corpo físico dele, deu conta por 3 anos, né? Então, a gente não vai conseguir acessar essa pureza, mas a gente chega perto no sentido de se destituir das lentes das crenças que foram colocadas em nós através do pai, da mãe, da nossa ancestralidade, do que a sociedade, das novelas, sair do automático, né, Lê? Pelo menos, né? Exato. Então, transcender o amor é primeiro olhar para si e falar assim, gente, qual é o referencial que eu ensinar? Isso faz sentido para mim? Até a página 10 vai fazer, gente. Sim. Tudo que foi ensinado vai fazer sentido pra gente até certo momento da nossa vida. Ponto. A partir daquele momento que começam a acontecer as crises e que N coisas no mapa, trânsito, isso, aquilo, a gente começa a se questionar e fala, tá, isso não serve. E aí? O que serve? Né? O que serve? Qual é a busca? Né? E a gente às vezes esquece. A gente começa o autoconhecimento, né? Por isso que todo mundo fala, o autoconhecimento tem que começar pelo amor próprio. Sim. Sim, porque se você não se ama como você é, com as suas sombras, com os teus erros, com as suas culpas, com os seus arrependimentos, é impossível amar ao outro de uma forma elevada. Entende? A bagunça acontece aí. Amar ao outro como a si próprio. Tá, como é que eu me amo? Eu me destruo. Eu causo dano a mim. Então, se eu tô amando a mim de uma forma que eu estou causando dano, eu também vou amar ao outro causando dano ao outro. Então, tem que começar pelo amor próprio, tem que começar pelo autoconhecimento. E amor próprio não é ficar na frente do espelho dizendo, eu sou linda, maravilhosa, grata, eu te amo. Não. É lá enxergar todo o mal que você já fez para si mesmo, aqui nesta vida, em linhas passadas, em linhas de tempo paralelas, o serzinho cor de lótus que você não foi, que você não é, porque ninguém aqui é serzinho cor de lótus. Nem Cristo Sananda e nem Buda foram serzinho cor de lótus. Os caras fizeram muita coisa e passaram pelo processo de transcendência de entender isso daí, né? Exatamente. Eu falo os caras com maior respeito, tá, gente? Porque são, tipo, tudo brother, entendeu? Então, não vai achando que a gente é florzinha de lótus aqui, não. Namastê, Rayon, porque ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é. Né? Mesmo que a intencionalidade do amor ela seja não causar dano ao outro, né? É a proteção e tudo mais, há também que se olhar qual é aquela lacuna interna que você quer preencher com esse amor que você acha que está dando para o outro, né? Então, assim, isso abre um leque para autoconhecimento e para como a gente enxerga a vida, como nos ensinar a enxergar, como a gente pode se desconstruir disso e se remontar em cima disso tudo, né? Hoje, o processo do amor, para mim,
ele vem, e aí é muito importante a gente conhecer a nossa lua no mapa astrológico, porque a lua, ela fala exatamente desse campo emocional. Ela fala exatamente de como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as crenças limitantes, né? Porque a gente foi ensinado que chorar é fraqueza, né? E tipo, não, você não pode demonstrar choro, você não pode demonstrar fraqueza. E a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Né? E a lua no mapa, ela mostra. A lua não é tipo, ai, como a lua e Vênus no mapa não é quem eu vou atrair para o amor, mas é como eu enxergo o meu corpo emocional, quais são os desafios que a minha alma está aprisionada para eu poder transcender e atingir o amor. Né? E atingir esse amor destituído da polarização. É uma jornada de ano. É uma jornada de ano. Porque é uma energia de base nossa. Né? Então, a gente mudar, porque de um lado tem o amor e do outro lado tem o medo. E a gente fica transitando por essas duas frequências que estão na mesma onda. Entende? Então, se eu não tenho um referencial na minha vida, ao redor de mim, diferente daquilo que eu tenho, eu vou ter medo de transpor, porque eu não tenho uma outro referencial. A minha linha, a minha trilha neuronal, né, não conhece outra forma de ser. E por isso que é importante o autoconhecimento, e fazer terapia, sair do contexto familiar, sair das amizades, sair da caixa. Com certeza. Para quê? Para justamente enxergar outras referências e falar, ah, tá, se aquela pessoa foi, então não dá para ir. Dá para ir. É estabelecer uma nova trilha neuronal. Por isso que eu falo que o universo é mental. E como que você vai estabelecer isso? É através da mente. É através do poder da mente no sentido, tá, bom, eu tinha uma situação gatilho e eu agia dessa forma ABC. Tá, aquela pessoa, a minha terapeuta, está me mostrando que é possível agir da forma D, E, F. Tá, e aí eu vou lá, tenho o gatilho da situação, eu paro, reflito e vou responder da forma D, E, F. E aí o que acontece? O seu cérebro, o seu sistema límbico, toda uma estrutura no cérebro, né? Tem um ponto no cérebro que a gente chama de amígdala cerebral, que é onde armazena essas respostas reativas de gatilho. Bom, vai falar, dá para fazer diferente. Que legal! Né? Mas até a gente chegar aí, né? Mas até a gente chegar nisso daí, a gente precisa furar essa quarta dimensão do inconsciente coletivo da síndrome de Gabriela, né? Buscar profissionais que acolham, que validem, que mostrem uma perspectiva para a gente se sentir seguro também em fazer o caminho D, E, F. E a partir do momento que você aprende que o caminho D, E, F responde àquela mesmo gatilho de uma forma assertiva, né? Sem você despender uma carga emocional e energética monstruosa, você só vai querer fazer aquilo. E aí você o quê? Apaga aquilo ali, ressignifica no termo terapêutico, você ressignifica e estabelece uma nova trilha neuronal. E assim a gente vai indo com todas as emoções e com todos os sentimentos. E aí a gente chega no ponto máximo de transcender o amor. Mas é a partir dos gatilhos emocionais que a gente vai começar essa caminhada. É a partir do choro, é a partir do espernear, é a partir do tipo, eu continuo fazendo a mesma coisa, o porquê, né? O porquê, né? É a partir daí, por quê? Porque o universo é mental. É a partir do questionamento da mente. E é a partir também de como o teu corpo está sentindo aquilo. Porque a frequência de onda da emoção, ela bate no corpo físico, ela reverbera no corpo físico, né? Então, se o amor que eu tô sentindo, ele tá me sufocando, peraí. Porque o amor, ele não sufoca. Entende? Se o amor que eu tô sentindo, ele está me sufocando, peraí. Aonde está
já é uma chave. É uma chave importante de reflexão. Por que que eu estou me sentindo sufocada em amar tanto essa pessoa? Então é aí que já pega o gatilho para o quê? Para começar o quê? A entender qual é o parâmetro de amor que você recebeu. Exatamente. Exatamente. Essa era uma das perguntas que eu ia trazer para você, porque Trigueirinho ele fala muito da necessidade do universo, do outro, e aí eu ia falar da questão do amor de nós para nós mesmos, né? E como que isso é real, e você trouxe isso já, né? Precisa ser primeiro com a gente, né? Essa questão, né? Então a gente já entendeu aí que a gente precisa, então, ter esse amor próprio para a gente conseguir chegar no outro. E aí tem também esse amor da necessidade, né? A gente tava falando ali dos sentimentos, né? Eu amo porque a gente coloca necessidades, às vezes não vitais, né? Como vícios, ideais, e aí a gente entende. Como que a gente entende esse amor de forma liberta? Porque o amor é liberdade, né? A gente precisa sentir ele de forma livre, né? Como que a gente consegue entender isso? O que é necessidade, o que não, e pra gente tentar sentir esse amor, a energia de forma livre? A gente precisa sempre partir do campo mental. A gente precisa lembrar que o universo é mental. Essa é uma frase que vocês vão me ver repetir eternamente até ficar na mente de vocês. Isso, e lembrar, toda vez que a gente está diante de um nó, né, de uma encruzilhada, lembra, o universo é mental. Qual é a lente que o universo está me dando para ler isso? A necessidade. Bom, quando a gente diz que eu necessito, eu preciso, a gente está trabalhando na frequência do medo, porque a gente está trabalhando na escassez. É como se eu não tivesse, é como se eu não me sentisse permitido de ter toda a abundância, de ter toda a frequência elevada. Então, quando a minha necessidade é fazer isso para tal pessoa, peraí, você está na escassez, você está na frequência do medo. E aí, isso já é um gatilho, tá? E a gente fala isso e não percebe. Não. É automático. É automático, é o piloto automático. E a consciência que funciona em piloto automático não vai te conduzir para a porta da ascensão. É Einstein dizendo que não dá para resolver o problema no mesmo estado energético em que nós criamos o problema. Entende? É você o quê? Esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. É burrice. Uhum. Eu falei sobre isso com a Roberta na live de terça. Porque o universo ele é mental. Ele cria uma trilha neuronal. A energia, ela já conhece aquele caminho e ela vai. Se você não comandar para ela ir para um outro lugar, ela vai. Entende? Então, quando a gente fala, eu necessito, eu preciso, é porque é o teu buraco, é a tua lacuna interna de escassez e abundância que não foi preenchida da tua criança interna, né? Que você precisa reverberar isso no externo, jogar o buraco, a tua sombra na outra pessoa, esperando que essa pessoa preencha a tua lacuna da tua criança interna. E aí a pessoa não corresponde ao amor, entre aspas, que você está dando, porque na verdade você está projetando uma necessidade psicológica, né? Uma necessidade inconsciente no outro. E é isso que a gente lê o amor. Entende? A gente lê dessa forma. Sim. E aí sufoca o outro. E aí o outro não te dá, não te devolve daquilo da forma que você quer que seja devolvido. Nossa, mas eu amo tanto, eu faço carinho, eu cuido, eu dou presente, eu dou isso, eu dou aquilo. Só falta eu deitar no chão para pisar em cima. Deita mesmo que a pessoa vai pisar. Entende? Porque você está projetando nela uma sombra tua e que não é da pessoa. É claro que quando a gente está falando é muito superficial, né? Mas quando a gente fala preciso, necessito, opa, para, acende a luzinha e fala, por que eu preciso e necessito? E a partir disso, lembra, é um outro gatilho para começar a investigar. Isso.
E aí a gente sempre vai voltar o quê? Na escassez, no medo. E aí isso reforça a crença limitante e religiosa que nós somos pecadores. Por isso nós não merecemos o amor da fonte criadora. É um programa que roda, uma programação inconsciente que roda dentro da gente. Então, e aí reforça. Ah, tá, eu preciso, então eu manifesto meu amor porque eu preciso te ver. Por exemplo, preciso te ver, preciso, eu não consigo. Me dói não te ver. Tá, ok. Mas qual é a necessidade da outra pessoa? A outra pessoa tem essa mesma necessidade também no mesmo nível? Tá, ok, beleza. Tem. Mas e se ela não tem? Então ela vai abrir mão dela para suprir a sua necessidade. E aí ela se autodesregula, ela começa a causar danos a ela, e aí vira o quê? Aquele angu. Exatamente. Aquele angu, né? E é ela com ela e ela vai jogar sempre no outro, né? Claro, é claro. É você que tá causando isso. Tipo assim, né? Tipo, oi, que é o que você acabou de trazer. O outro, será que o outro tem a mesma necessidade ou é só a sua? Pera lá, né? Que aí você começa a projetar, que aí entra na expectativa, né? Você começa a projetar uma expectativa no outro. Exato, exato. Né? E aí, se o outro não está consciente dele mesmo, ele entra no buraco da outra pessoa, vai causando dano a si mesmo. Aquela pessoa que está projetando a necessidade, o que acontece? Ela recebe aquilo de volta, então reforça a crença dela de que se ela se manifesta o amor dessa forma, ela sempre vai ter o retorno que ela quer. Sim. Até que alguém fale não. Aí acabou o amor. Exatamente. Aí acabou o amor. Né? O amor, o tal do amor incondicional, ele é condicionado. Só pode falar Sim. que é incondicional, ele é condicionado, ponto. Porque o universo é mental. Você já atribuiu um adjetivo. Quando você atribui um adjetivo para uma coisa, você já saiu do cerne da energia pura que desceu lá da fonte. Né? Então, assim, até a página 10, até que a pessoa do outro lado que entra no processo de autoconhecimento e dá o não e fala para, essa que até então lia o amor dessa forma, vai achar que aquela outra pessoa é a pessoa mais cruel do mundo. Nossa, mas você está rejeitando o meu amor? Como assim? Onde já viu? É isso. Você está rejeitando, que é isso? Não pode, que é isso? E aí começa todo o angu, né? Começa toda a briga, começa todo o processo, né? De um ficar jogando a sombra no outro, enfim. Né? E aí a gente lê que tipo, aquela pessoa não me ama. Aquela pessoa, ela não quer mais o meu amor. Mas é claro que ela não quer, porque aquilo ali é sombra. Sim. Aquilo é sombra, aquilo é dor, aquilo não é amor. E chegar nesse... Pode concluir. Chegar nesse ponto, é óbvio que você começa a criar limites e aí você começa a entender o seu auto-amor, a sua autovalorização, os seus buracos, os seus necessidades e os seus precisados, e que hoje se manifestam através de não uma necessidade, é que a gente não consegue ainda achar uma palavra para necessidade no sentido de que não seja de lacuna, né? Que não seja de escassez. Eu ainda não consegui, de fato, achar uma palavra mais adequada para essa necessidade elevada, vamos dizer assim. Sabe? Tipo, tá, beleza, você necessita disso, mas o que eu necessito é me afastar. O que eu quero, né? Eu preciso. Entende? É que assim, as nossas palavras, elas são muito poucas em relação à mudança de frequência que acontece quando você se toca disso que eu acabei de falar. Exatamente. E é a partir daí que você começa a entender o que é o amor numa outra perspectiva. Exatamente. Às vezes a gente tem muito mais apego, né? É um apego, é algo muito... É o sentimentalismo do que a energia pura ali, né? Por quê? Porque a gente tá no programa do medo. O nosso software está rodando
num programa, né, num programa antigo, no Windows 11, a gente já tá no Windows 15, sei lá, entende? Sim. Uhum. E aí a gente se mantém no apego, a gente se mantém nesse sistema de crença, porque esse sistema de crença funcionou por um tempo, ok, beleza, mas não funciona mais. Não funciona mais. Entende? E aí, se a gente vê que não funciona mais, e aí? O que funciona? Então, você prefere ficar onde já é conhecido, reforçando os buracos internos, né? Reforçando as sombras, porque cada vez mais você vai ficando amargurado, cada vez mais você vai lendo que a culpa é do mundo, lendo que ninguém te ama, que ninguém te entende, né? Porque a gente lê que o amor é pegar no colo e falar, vem aqui, coitadinho de mim, eu vou tirar a dor de você, porque é isso que muitos pais fazem com os filhos, tiram o fator de dor para impedir que aquela criança... Claro, gente, não estamos falando aqui, não estamos falando de situações de risco de vida ou morte, tá? Sim. Claro, tá? Mas estamos falando de momentos comportamentais onde os pais não deixam as crianças entrarem em contato com uma frustração e construir circuitos neuronais de sentimento, de ler aquela situação como desagradável, tá, não gostei, tá, e o que eu posso fazer para não acontecer mais situação desagradável? Os pais não deixam mais as crianças se frustrar. Cara, o tanto que eu me frustrei quando eu era criança, misericórdia. E olha que eu fui mimada, hein? E olha que eu fui mimada. E assim, tipo, filha assim, filha única, bebezinho, bibelozinho do vovô e da vovó. Do vovô e da vovó. Fui criada com avós maternos. Uhum. Avós maternos. Entendeu? Então, assim, e até depois de adulta, eu percebi esse movimento, né, da minha família, dos meus avós, e da minha mãe, não me deixar ter frustração. Até hoje, ainda, né, a minha mãe, ela tem essa leitura. Eu falo, mas eu quero. Mas eu quero ter frustração. Eu quero passar por isso. Eu quero. Por quê? Porque a minha alma me joga para isso. Né? É claro que, obviamente, nem todo mundo, né? Não tô dizendo que eu sou, como é que fala? Que gosta de sofrer, não é isso, mas eu quero passar. Eu quero passar. Pra aprender, entender qual é, né? A situação. Exato. Eu não tenho filho, mas eu tenho alunos. Eu tenho alunos, né? Eu tenho pacientes, eu sou terapeuta, né? Eu trabalho na saúde mental. Então, eu dou a corda. Vai, que você cai, eu tô aqui. Vai, né? Vai. Entende? Então, é necessário a gente entender que o amor, ele também é tomar distância. Dá o espaço, né? Por quê? Porque o amor, ele não é do apego. Porque quando você tá indo pro apego, você tá no medo. Você já tá saindo do hertz do amor. Sim. Você tá descendo na escala frequencial. Entende? E aí, como é que eu vou soltar? Porque se eu soltar e acontece alguma coisa, o meu buraco interno de ineficiência abre. E aí eu não sei lidar com o meu próprio buraco interno, porque eu deixei o meu filho ralar o joelho no chão. Uhum. Exatamente. Eu nunca me esqueço disso, que meu avô, ele falava assim pra mim. Lá na minha cidade natal, né, a calçada era bem na cidade interior era bem falha e coisa e tal, né, e eu adorava descer de bicicleta assim, no talo, assim, né. E meu avô falava, menina, você vai cair, capotar essa bicicleta, né? Depois você não vem chorar, depois você não vem chorar, depois você não vem chorar. Mas é claro que o meu avô, ele tava medindo o risco disso acontecer. Sim. Até que eu caí. Entende? Até que eu caí e ralei a cara no chão. Aí eu fui chorando pro meu avô. Ele só olhou pra minha cara e falou assim, tá vendo? Eu falei, aprendeu? É bem isso. Aprendi. Entende? Sim. Mas o amor, ele dá o contorno.
entende? Ele dá o contorno, ele não controla. Isso. Controle é apego, é medo disfarçado de amor. É lente da sociedade, é lente do inconsciente coletivo exterior. São os dramas. Eu adoro assistir novela pra ver os dramas. Sabe? E tem muito, né? Pra olhar e falar, caraca, mano, você imagina isso em massa, o quanto que isso vai alimentando essas formas, pensamentos do inconsciente. É muito sério isso. Que é normal, porque as pessoas veem como normal, né? É normal. E não é. Não pode ser. Funcionou em algum momento? Sim, funcionou. Claro que funcionou. Mas hoje não funciona mais. Não funciona mais. E ficar nisso é sofrer. Porque a gente também tem que lembrar, né? Não dá para também a gente dizer que da questão da ascensão planetária, porque eu trabalho com a multidimensionalidade, eu trabalho com o nosso ser desdobrado em várias dimensões. E lá na 10ª dimensão, que é onde vem a frequência de tudo, o amor é diferente disso que a gente lê aqui. Então, não vai todo mundo ser iluminado, mas a gente precisa entender, né, que o amor, ele não dói, ele não é apego, entende? Ele não é controle, ele não é aprisionamento, ele não é nada disso, entende? E só que a gente tem um sistema de televisão que reforça isso. Não vai dar um tiro. Mas a gente tem que conviver com a dualidade. Sim. Entende? O amor, ele não faz escândalo, o amor não faz drama, entende? O amor você não projeta no outro seus buracos internos. Só que para você chegar nisso, para chegar nisso, hoje eu consigo entender. Mas eu, com uma lua em câncer, o drama noveleiro ambulante. Canceriana pura. Canceriana, né? Tipo, por quê? Porque a novela ensina que o amor é drama. A novela ensina que o amor é barraco. Uhum. A novela ensina que o amor é sufocar o outro de tanto presente. Entende? Isso é despolarização. A gente tem que entender a polarização do ser humano yin e yang. Entende? A mulher, ela lê de uma forma, o homem lê de outra. Então, é frequência, é ajuste, sabe? E a gente está passando muito por isso, por esse processo de autoconhecimento. Então, assim, cada um lê o amor de uma forma, ok, mas qual que é o ponto em comum? É que o amor, ele é contorno. Ele não é contorno. Sim. Ele é acolhimento. Ele não é crítica e nem julgamento. E a gente sabe acolher? Talvez não. Entende? A gente sabe acolher, a gente sabe receber a gente sabe receber um desabafo, receber uma angústia do outro sem lente nenhuma. Às vezes não é nem só a lente, né? Às vezes a gente ouve o desabafo e quer falar da gente, né? A gente não recebe, a gente não escuta. Exato. Né? Exato, Carlinha. A gente não escuta o outro. Porque a gente acha que o amor a gente tem que sempre dar alguma coisa. O amor é saber receber também. Exatamente. E olha só como é interessante esse processo do amor para mim, né? Que quando eu me formei, eu fui trabalhar em centro cirúrgico e eu tenho neonatal porque eu não queria lidar com o paciente, eu não queria conversar com ninguém, não queria nada, assim, não queria ter contato com nada, né? Trabalhei em centro cirúrgico, trabalhei no UTI neonatal, né? Lidei muito com aquelas mães em sofrimento, mas eu sempre fui muito distante. Muito distante. Muito, muito, muito distante. Mas isso é uma configuração minha, eu consigo ler a situação sem me envolver. Né? Isso é uma configuração do meu Mercúrio, do meu mapa e coisa e tal. Mas eu tenho a amorosidade de acolher. Né? Eu tenho a amorosidade de acolher. Minha lua em câncer, né? Ah, tudo bem. Aí o universo falou assim pra mim, chega de brincar, né, Leticinha? Vamos agora praticar as relações humanas? Claro que não dessa forma fofa.
né? Sim. Porque o universo, ele não é pouco, ele é mental. Uhum. Aí ele me jogou para onde? Para saúde mental, para psiquiatria. Então, há 12 anos, eu venho fazendo toda essa remodelação de comportamental comigo, do acolhimento, de tudo isso, né? Entendendo todos os meus buracos. Claro, gente, não tô falando que todo mundo precisa ir para a saúde mental para entender isso, mas é a saúde mental, é o psicólogo, é um bom terapeuta que vai te ajudar a entender os seus buracos internos. Mas essa é a dinâmica do meu mapa. Eu aprendo através do meu trabalho. Eu aprendo Exatamente. através do setting que eu atuo. Isso é o meu mapa. Aí tá, E beleza. a dor do outro na saúde mental é escancarada, Você né? trabalhou na saúde mental também. 11 anos. Entende? Entende? Entende assim? Você tem capacidade, exato, você tem capacidade para receber a informação de um paciente em sofrimento que cometeu um assassinato. Entende? Aquilo é um sofrimento genuíno. Muito triste. Então, o amor começou a ser trabalhado aí para mim. Entende? Receber isso escutando. Exatamente. Escutando, sem querer colocar, só escutar. O amor, a gente precisa aprender a receber. A gente não sabe receber. Por quê? Porque a gente foi programado que só tem que dar, tem que ser o altruísta. Uhum. A gente se descontorceu todo. E como é que a gente vai amar ao outro se a gente não ama a gente mesmo, se a gente não entende as nossas sombras, os nossos próprios buracos? Porque daí quando você é programado é o sistema de crença. Ah, porque você sempre tem que fazer pro outro primeiro, sempre tem que fazer pro outro primeiro. E aí você se depara com uma informação dessa, tipo, se você não tá preparado, você fala, opa, peraí, você já começa a julgar, já começa, né? Não, Sim. quando o paciente ele só quer alguém que acolha e que escute, sem crítica e sem julgamento. Exatamente. Esse é o colo da mãe que todo mundo procura, a mãe ideal. Exatamente. E é tão difícil, né? Porque aquela mãe também tá com muita dor. Entende? Aquela nossa mãe nunca teve ninguém, não conseguiu fazer esse processo de autoconhecimento que eu tô fazendo, que você tá fazendo enquanto mãe. Que muitas mães jovens que estão aqui nos assistindo estão fazendo para não perpetuar o sistema de crença, para não perpetuar o comportamento. As nossas mães, elas não tiveram essa oportunidade. Elas não tiveram. Entende? E aí a nossa criança interna quer a mãe ideal. Claro que quer. Por quê? Porque a gente vem com imprint no campo mental da fonte criadora de tudo que é. Exatamente. Cara, é uma bagunça. E não é da noite pro dia, né, Lê? Eu ia entrar também nisso quando a gente fala da expectativa, que a gente entrou um pouco falando, né? De como que a gente desperta esse amor sem expectativa. Que aí você tá trazendo já tá trazendo toda a informação disso, né? De se autoconhecer, de entender. Mas para ter essa conexão direta com a fonte, com o Criador, somos parte disso, né? Somos centelha divina, parte do todo. Então, como que a gente ativa esse... Tem uma técnica para a gente ativar isso tudo, né? Porque é muito difícil. A gente vem quando criança... E eu ia te perguntar isso também agora, você falando da questão da criança. A criança, ela não entende os sentimentos, né? Ela é toda desconstruída em relação a sentimento, ao sentir. Ela joga tudo de uma vez. Se ela tá com ciúmes, ela joga na raiva. Ela tá... Isso. Se ela quer atenção, ela vai jogar também na raiva. Então, ela é desconstruída disso, né, Lê? Sim. Ela vem com essa energia pura do amor. Sim, exato. Vem, exato. Tá? Exato. As crianças, elas vêm com todas as energias, né, com todas as frequências na expressão da pureza. Tá? E aí a gente vai moldando ela. Olha isso, vai moldando. A gente vai encaixotando as crianças. Eu ia falar isso agora, olha isso. Porque depois fica tão difícil pra gente sair disso, né? E a gente vai, ao invés de ajudar a aflorar aquilo dela, a gente vai comprimindo. Não, tipo, a criança tá com raiva. A criança tá com raiva,
que as pessoas falam? Ah, é feio. É feio sentir raiva, não pode. E aí a criança, e é só que não ensina a lidar com a raiva. Sim. Ou então fala, não pode, é feio. O que a leitura da criança faz? Bom, eu não quero ser feia, não quero, então eu não vou manifestar. E aquilo vai corroendo por dentro enquanto adulto, enfim, aí chega em vários buracos. Quando, na verdade, qual que é o nosso papel enquanto adultos? É ensinar as crianças a fazer a autorregulação, a entender o que é aquela emoção e como a gente expressa aquela emoção sem causar danos a mim, ao ambiente e ao outro. Qualquer emoção que a gente vai expressar tem que seguir esses 3 princípios. E o que a gente faz? Ah, é feio. Ai, menino, não chora. Ai, o que tem que caiu? Caiu, levanta. Tá, ok, mas espera aí. Também não é ficar lá, ai, coitadinho, caiu. Não. Mas é o acolher, né? É o acolher, porque aquilo é um sentimento real, é validar. Validar não é passar a mão na cabeça. E aí vai construindo o quê? Repertório emocional, inteligência emocional. Então, quando a criança ela sente aquela onda, ela já sabe, bom, isso é raiva. Tá, como é que eu vou lidar com isso? Assim, assim, assado. Ah, isso é tristeza. Como é que eu vou lidar? Assim, assim, assado. Ah, isso é alegria. Como eu vou lidar? Assim, assim, assado. Nós não aprendemos isso. Eu não aprendi isso quando eu era criança. Você não aprendeu. E garanto que a grande parte que está aqui não aprendeu e a gente está aprendendo agora, depois de adulto. Entende? O que me motivou é porque eu queria parar de sofrer. Sim. O que te motivou? Ser uma pessoa melhor para os seus filhos. O que motivou fulano, Beltrano? Entende? E aí a gente vai ajudando as crianças a construir o repertório emocional e a lidar assertivamente com os sentimentos que a leitura que a criança constrói acerca daquela emoção. É garantia de dar certo? Não é 100%, mas com certeza é melhor do que foi com a gente. Sim, exatamente. Exatamente. Entende? É porque assim, como a emoção ela é uma frequência de onda, lembra? É o arco-íris, é a luz branca que se transforma em várias cores. As cores são os sentimentos. E aí a criança ela vai aprendendo a lidar com isso. Ela vai ter o quê? Inteligência emocional, gente. Gente, isso, inteligência emocional, é assim, cria adultos autorregulados e adultos bem resolvidos. Porque gente resolvida não enche o saco de ninguém. Não. Falando a grosso modo, adulto resolvido não enche o saco de ninguém porque conhece a sombra, conhece a dor, conhece os próprios traumas e não joga no outro. Não. Aprende a regular o sentimento. E eu não estou falando de mascarar e suprir e abafar. Não, 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 não. É dar o destino, o movimento energético adequado para aquela emoção que está se transformando num sentimento. Sim. É trabalhoso? É, mas eu te garanto que é sucesso. Você deixa de sofrer, né? Você deixa Exato. de machucar o outro, você deixa tanta... Mas é tão difícil, né? Falando de criança e de criação, porque você também tem que ficar atento ao que você aprendeu a não repetir. Às vezes você repete, né? Mesmo você no processo, porque é um processo, não é da noite pro dia, não. É difícil, é muito difícil. Né? A gente ainda brinca aqui em casa, a gente escolheu o caminho difícil, aquele que, né, vamos fazer do jeito, né, que a gente acha que tem que ser, mas assim, forma mais difícil que tem, né, para não deixar a permissividade ser, né, para não perder ali, mas tentar achar o meio termo para a criança poder falar, para dar voz a ela, porque a gente também não tinha. Exato. Nossas crianças internas é tudo com laríngeo ferrado. Com as tiroidite de Hashimoto da vida. Exato. Não é? Do corpo. Né? Então é isso, é achar o meio termo. Dentro do meu sistema de crença,
né? Dentro do que eu aprendi, como eu uso, quais são os valores que eu aprendi, né? Que fazem ainda sentido, que eu ainda quero continuar a criação dos meus filhos através dessa linha frequencial, ok? E qual não faz mais sentido, né? Porque eu quero fazer diferente. É interromper aquele sistema de crença. Exatamente. Exatamente. E é claro que isso compra briga com um monte de gente, né? Ah, olha como compra. A gente pegou uma briga com a família inteira, no caso, né? Com uma geração inteira. Exato, mas Porque faz parte. você tá com frescura lá ao jeito, não deixa fazer nada, frescura. Porque acha que a gente tá sendo, né, muito... Porque a lente que a pessoa enxerga sobre o conceito do amor. Exatamente. E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem. Cada um tem seu momento, né? Exato. Pra transformar isso. Tudo é qual é a lente que a gente está enxergando. Qual é a lente? Por isso que eu falo, o universo é mental. Quais são os tijolinhos e as formas, pensamentos que formam o teu conceito daquela emoção? E o amor não é diferente. Por quê? Porque a gente está desconstruindo esse conceito para construir um outro conceito. Exatamente. Que é essa questão de transcender a dualidade, né? De transcender o que a gente achava que era, que está relacionado, na verdade, com o apego, com o medo. Exatamente. E tem uma forma, né? Agora voltando lá, porque eu falei da expectativa ali, do amor, que a gente estava falando do amor, da conexão, né? Direto com a fonte. Tem alguma forma que a gente possa fazer para liberar e sentir esse amor profundo? Você trouxe pra gente aqui do começo, né? Pra gente sentir, pra gente fazer esse momento de parar, mas a consciência, de você ter consciência, já é algo que começa a transformar, né? De parar e pensar naquilo, sair do automático. Mas tem algo que a gente pode trazer mais profundo isso, da gente sentir? Alguma técnica que a gente falou agora? Eu vou tentar sentir essa energia de uma outra forma, pensar, ou só os pensamentos, os gatilhos, a gente parar e pensar. O que seria mais? Existem várias, né? Existem várias que a gente falou. Mas naquele momento, o que é se conectar consigo, é se conectar com o coração, é se conectar com o teu batimento cardíaco, é respirar, é diminuir o ritmo, é elevar o pensamento e imaginar esse cubo de luz e falar, ok, fonte, ok, desça em mim, desça em mim a perspectiva elevada disso. Desça em mim meditação. É que assim, cada um tem que achar o seu... o tom, o tigre. Né? Cada um tem que achar. Entende? Cada um tem que se conectar de uma forma mais... a meditação... O próprio autoconhecimento, Lê, também. Exato, claro, o autoconhecimento, entende? O autoconhecimento. E é como você se sente em relação àquele parâmetro que você tem. Aquilo tá te cansando? Você tá pesada? Então, peraí, né? Tem alguma coisa errada, porque a vida é para ser leve. O amor é para ser leve, o amor é para fluir, entende? O amor, ele segue a lei do menor esforço. Entende? Se você tem que se diminuir para caber dentro de um amor, opa, peraí. Sabe? O amor a gente sente, às vezes, quando a gente tá tomando banho. Sabe? A gente sente, às vezes, eu olhar, eu vejo meus gatos, às vezes eu sinto, eu olho para eles, eu sinto o amor. Por quê? Porque é uma frequência. É que a gente tá tão desconectado
A gente está tão na verdade, não é que a gente está desconectado. A gente está tão com os nossos canais críticos obstruídos que tudo que a gente lê como demonstração de carinho, de afeto, ai, é besteira, ai, isso, ai, aquilo, ai, que meloso, ai, que isso, ai, que aquilo. Ou até tipo, e o que tá acontecendo? O que essa pessoa tá querendo, né? Tá chegando, né? Exato. Parece que a gente já vai armado, né? Exato. Entende? Então, o autoconhecimento é aquele gatilho, sabe? Aquele gatilho, aquele clique é o que vai te levar para começar a fazer essa reflexão, sabe? Porque como é algo muito extenso, não tem isso, aquilo, né? Mas é um processo, né? É mental também, sabe? Tá, então é começar por essa reflexão que a gente está trazendo aqui. Sim. Ter esse estado, cada um tem o seu momento desse processo também, né? As pessoas vão, é o que você falou, a pessoa vai cansar daquilo e falar, ai meu Deus, por quê? De novo, né? Tô no mesmo movimento de novo, tá cansando, tá de novo, tô repetindo. Então, é a pessoa também sentir para sair disso e querer sentir de outra forma, né? O amor e viver isso de uma outra forma, né? Exato, exato. É claro que aqui a gente não está falando de patologias, né? A gente não está falando de nenhum espectro dentro patológico, dentro de manifestações comportamentais, de transtornos de personalidade. A gente não está falando aqui. Aí, outros 500, né? A gente está falando de um contexto aqui sem ser com saúde mental, né? Porque daí a coisa, aí é transtorno de personalidade, narcisismo, aí não é isso, né? Não é isso. E é claro que existem pessoas que não vão conseguir chegar nesse ponto justamente por conta de um transtorno da saúde mental, ok? Mas não é aqui, né? E muitas vezes a gente lida com pessoas narcisistas em nossa vida, no dia a dia, né? E ainda fica tentando querer ensinar o amor para ela, ou querer que ela... Cara, não vai mudar. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade não vai mudar. Abandona e manda para saúde mental. Porque a gente tem essa questão de que o amor tudo vence, o amor tudo supera, né? Eu fico na relação por amor. Porque isso, porque aquilo, porque tem que sofrer, né? Porque... não! Para! Primeiro é o autoconhecimento, o auto-amor próprio. Sim. Então, é isso, assim. Eu digo que é a desconstrução mais desafiadora. É entender como você lê o amor. Com certeza. E chegar no ponto de você fazer algo, manifestar o seu amor sem nenhuma intencionalidade de retorno, é a compaixão. É a compaixão por aquele ser que talvez ele não consiga receber o amor que ele tanto busca. E você manifesta o seu amor para ele, destituído todo e completamente. E isso não significa que você vai ficar para apanhar. Sim. Não. Esse é o ponto. A gente consegue chegar nesse ponto enquanto ser humano. A gente consegue. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Porque a gente vem com um buraco interno tão grande de desconexão com a fonte criadora que o amor entre o humano, quando ele chega no ponto da compaixão, é transcendental. E isso não significa que eu tenha que fazer tudo pela pessoa, que eu tenha que dar tudo para a pessoa, né? Porque a gente confunde muito isso, né? A compaixão com
com dar casa, comida, roupa lavada, abrigo. Não. Só que não, Só que não. A compaixão é quando você chega no ponto que você sabe de todas as suas dores, você está consciente delas, das suas sombras, você não se polariza mais e sabe que o outro não está consciente de nada disso. Uhum. E mesmo assim você fala, eu te amo. Eu tenho amor por você, eu sinto amor por você. Isso não significa que você está casando com a pessoa, isso não significa que ela... Esse é o amor destituído de intencionalidade de retorno. É a compaixão. Incrível. E é isso que os pais precisam aprender com os filhos. É esse ponto. Entende? Os filhos, eles não são dos pais. Eles estão com os tutores. Então, eu estava pensando sobre a compaixão hoje e eu me lembrei muito do Renato Russo, da música dele, Compaixão é Fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Sim. Então, só que para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que olhar para todas as nossas dores e as nossas sombras. E a gente volta lá desde o começo. Como transcender? Vai olhar para suas dores, para sua vida. Dá certo. Dá certo. É difícil, mas dá, né? É um processo. É longo, mas dá. É um processo. Incrível, né? Incrível você trazer tudo isso, porque é lindo, né? A gente poder ouvir, entender de uma forma consciente, ouvir isso de forma, né, consciente, entender essa frequência. Porque é isso, a gente que tem, eu tenho dois pequenininhos aqui, então você olhar pra eles e a hora que veio isso hoje, olhando pra minha filha, ela, mas eu quero. Aí você fala, olha, né, ela tá se expressando, se colocando de uma forma, mostrando a dor dela, mas sem nada, né, e quando ela diz eu gosto ou eu não gosto, né, porque às vezes ela não fala assim, eu não gosto que você faz isso, ela fala, eu não gosto de você. Porque você fez alguma coisa pra ela que ela não gostou, né? E esses dias eu até falei pra ela, falei, mas você não gostou da situação, né? Agora ela aprendeu, ela fala, não, eu não gosto que você faz isso. Você vai ensinando, né, diferente, não é que você não gosta de mim, é que você não gostou que eu fiz isso. Foi isso? Foi, é isso mesmo, eu não gostei que você fez isso. Isso, agora vai modulando, né? Vai modulando e vai ajudando no refinamento e na identificação. Sim, e não falar assim, você não pode falar que você não gosta de mim, sou sua mãe. Não, é o entender, né? Às vezes a gente tá tão na dualidade que dói na gente uma coisa, você fala assim, caramba, porque é isso, entra naquilo que a gente não aprendeu, ou no que a gente entendeu, além de que a gente foi ensinado a enxergar, que tipo, tá falando que não gosta de você, olha lá, outra, de novo, alguém vai falar que não gosta de mim, meu Deus, por que eu faço isso? A gente entra num sentimentalismo, num drama, né? Entra na noia do mental, porque ali tem um buraco interno de rejeição, então ativa gatilho, e aí... O medo dela não gostar, né? É isso, é exatamente isso que você tá trazendo de uma forma linda, de poder olhar para o seu filho o nosso maior espelho de gatilho emocional. Bom, ela é incrível. Se souber aproveitar esta relação e levar isso para terapia, igual você tá fazendo, não, mas peraí, ela não gosta de mim, ela não gostou da situação, né? Você não deixou o gatilho, mas é um trabalho que você já vem fazendo contigo, né, Carlinha? Há uns 2 anos já quase que a gente se conhece. Para chegar nessa... Isso é a desidentificação do ego. Sim, olha que incrível. E olha, é uma pequena coisinha, mas é uma chave.
Porque enorme. você não vai entrar no drama, né? É uma chave enorme, porque você não vai entrar naquilo, no looping do drama, do ai meu Deus, de novo, né? Você vai Porque a gente saindo. tem esse gatilho, essa programação do medo da rejeição, né? Porque foi programado que a gente foi expulso do paraíso. Não, É, tá tudo errado, né? Não, a gente escolheu fazer individuação. Então, assim, o gatilho da rejeição, o gatilho do abandono, né? O gatilho da incompletude, tudo isso tá na nossa memória celular de DNA. Tá na nossa memória. E aí isso foi reforçado justamente pelo sistema de crença, né? Principalmente pela religião. sim. Então, assim, quando você ensina para ela que você não gostou da situação e não da pessoa, nossa, isso dentro do repertório emocional dela, nossa, é monstruoso de construtivo. Exatamente. Porque é isso, é o que você estava trazendo. Às vezes a gente olha, a pessoa faz alguma coisa, é o que você trouxe do amor, né? Fez uma coisa, você doou. Nossa, acabou o amor. Acabou. Porque você joga uma expectativa que não é real. Você não consegue ver aquilo de uma forma de fora. É aquela coisa de você olhar de cima, né? Ver a pirâmide de cima. Tem vários ângulos ali. Então é só você olhar de cima e ver em qual você tá ali, porque não é sobre você exatamente. É a situação. Exato, né? Não é pessoal. Não é pessoal. Entende? Não é pessoal. É que a gente fica na identificação do pessoal. Sempre. A gente parece que é condicionado a pensar nisso, né? Tudo é no pessoal. Ah, não olha pra mim, não olha, é pessoal. Exato. Isso é muito uma cultura do latino, né? Isso é uma cultura muito nossa também, porque lá na América do Norte funciona de outra forma, né? É muito mais simples, é muito mais leve lidar com essas questões. Mas essa é a cultura nossa aqui da América Latina, né? Tipo, drama e tal, né? É a novela mexicana, né? É a novela mexicana. Entende? E por trás daquilo tem uma dor. É que a pessoa não sabe manifestar de outra forma. Porque ela não teve repertório emocional. Ela está se manifestando daquela forma. E ok, vamos validar aquilo. Não é passar a mão na cabeça, mas é validar. É a vulnerabilidade. Mas você não valida aquilo por quê? Porque você também não se permite ser vulnerável. Eu também, muitas vezes, apesar de validar os sentimentos dos meus pacientes, as perspectivas dos meus pacientes, eu não validava porque eu sou vulnerável. Eu validava porque tem essa frequência dentro de mim que hoje eu entendo, né? Mas a vulnerabilidade é mostrar o seu repertório emocional ou o que você não tem de repertório emocional e pedir ajuda para alguém te ajudar a construir. Exatamente. E peçam ajuda, gente, porque é importante. Exato, exato. E as crianças, elas pedem, os filhos, eles pedem a todo momento. A manifestação deles é essa. Sim. É que a gente não entende. Por quê? Porque a gente também não teve, mas agora a gente desconstruiu tudo isso. Exatamente. Ou às vezes a gente não é nem a gente não às vezes não entende, às vezes a gente também tá tão focado em outras coisas que a gente às vezes não para e olha aquele serzinho que tá ali olhando pra você e pedindo, olha pra mim aqui que eu tô precisando de uma ajudinha. Não sei fazer isso ainda. Automático. A consciência que funciona no piloto automático não vai te conduzir para a porta de ascensão e a expansão. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Né? Então, é aquilo. Se a gente quiser olhar para a criança, a gente também tem que olhar para a gente. Não tem como. Exatamente. Porque a gente só ensina aquilo que tem. Cada um dá o que tem. Exatamente. Isso é uma lei, entende? É espelhamento. Cada um dá o que tem. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não aprendeu. Você não tem aquela frequência. Você não tem reconhecimento frequencial daquilo. Você tem que aprender. Aí sim, quando você aprende, aí eu também não tinha, né? O meu referencial de amor era totalmente novela mexicana. Totalmente. Entende? Mas é obviamente que isso me causava danos.
Então, eu fui Claro. aprender uma outra frequência. Hoje eu consigo dar, eu consigo estar aqui, porque eu aprendi uma outra frequência. Então, eu tenho para dar. Exatamente. Eu tenho isso para dar. Então, assim, e aí a gente volta naquilo, tá, mas a pessoa não sabe dar, então não dá para exigir dela. Entende? Exato. E a pessoa também precisa querer, né? Ela precisa querer ter a ferramenta, ela precisa querer entender também, porque às vezes não quer. Exato. E tá tudo bem. Não E tá quer e tá tudo bem. tudo bem. Como é que você vai lidar com isso? Exato. E é isso. Às vezes você vai lidar com isso colocando limite, né? Você vai colocar o seu limite para que você não entre no dano. E aí você vai, pera lá, né? Eu Exato. entendo, eu tenho essa consciência, esse é meu limite. Então eu não vou continuar dando murro ali em ponta de faca até você querer, né? E tá tudo bem se não quiser, mas vamos manter aí uma certa segurança de não causar dano nenhum pro outro, né? Exato. E aí, automaticamente, você vai o quê? Limpando frequências de convivência. Entende? Por quê? Porque você tá numa frequência, beleza. A pessoa ela não quer aquilo, ela quer outra coisa. Aquilo te serve, aquilo te cabe, até que ponto? Beleza, até a página 10. Fora isso, não quero, e beleza, e segue, enfim. Né? E assim a gente vai construindo e transcendendo a dualidade do amor. Né? Sim. Vai entendendo que a pessoa ela dá o que tem. Exatamente. E não é por isso que a gente deixou de amar aquele ser. Não. Não é por isso. Não, a gente por continua quê? amando. Por quê? Porque a gente entendeu o auto-amor, parou de causar dano pra gente, então a gente compreende melhor a perspectiva do outro. Exatamente. E sai da pessoalidade, sai da desidentificação, sai do sentimento de rejeição, sai do sentimento de, enfim, é tudo é tudo um dominó, né? Se dá um peteleco, vai indo as pedras, né? Exatamente. É incrível, gente. Olha que incrível isso que a Lê tá trazendo e como a gente vai montando. É um quebra-cabeça. As coisas vão se alinhando e elas vão se encaixando numa perfeição, né? Faça um mapa. Primeira coisa, faça um mapa. Que vocês No vão mapa a entender. gente identifica. No mapa a gente identifica muito qual é a forma, qual é a lente que você está utilizando para ler o amor. Exatamente. É difícil, às vezes, a gente, né? Vai ter o momento certo das coisas virem, né? Porque as coisas vão vindo, né? Cada coisa cada coisa no seu quadrado, mas elas vão vindo e aí você vai sentindo, entendendo, mas as coisas vão se encaixando. Quebra-cabeça. Perfeito. Exato. Por quê? Porque o universo é mental. Então, os blocos de formas é igual Lego. São blocos que vão chegando conforme você está com condição para receber aquela informação e aquela frequência. Então, são blocos que vão chegando e vai dissolvendo aquela forma de pensamento, vai te apresentando uma outra, e assim vai. Por isso que quando a gente está sempre eternamente em crise, mas não é aquela crise, oh meu Deus, oh meu Deus, o que eu faço? Não. São pontos de oitavação, são pontos de onde você espirala. Por quê? Porque você está saindo de uma lente e entrando e tá no nimbo e tá buscando uma outra forma, uma outra lente. Ao ponto de que quando você chega nessa transcendência do amor, você tem uma compaixão tão grande pelo outro, que você fala, tá tudo bem, é só sua sombra falando. É tudo mentira. Você não é isso. Te ensinar errado. Entende? Te ensinar errado, porque também já me ensinaram errado. Errado, entre aspas, né? Para aquela época que, é o que eu falei, funcionou, mas agora não funciona mais. Então, essa troca de sistema de crença, né? De medo pro amor, ela é um processo que te muda frequencialmente. É um caminho sem volta.
Só que a gente não pode esperar o resultado, a expectativa. Porque a expectativa é condicionada. E aí você já rotula o tal do amor incondicional, quando na verdade amor é amor. Você só tem que viver o processo, né? Exato. É só isso. Só viver o processo. E sair daquela coisa, né, da zona de conforto, porque não tem mais essa zona de conforto. Você vai, é movimento atrás de movimento. Você vai começando, opa, cada hora tem uma coisa pra você que vem um gatilho e você fala, eu fazia assim, tá assado, o que eu faço agora? A gente não tem sossego. Não tem. Não tem, porque a vida é movimento, a vida é espiral, a vida é frequência de onda. Entende? Não tem sossego. E a gente é seres evolutivos. Foi o que você falou lá atrás, deu certo, hoje não dá mais. Então vamos evoluir, vamos sair dessa zona de conforto de tipo ficar esperando Salvador da Pátria, alguma coisa do tipo. Não, a gente precisa entender e fazer o movimento a gente mesmo, a gente buscar, né? Exato. Ai, que incrível, Lê. Ai, gente, que live linda. Que incrível tudo isso que você está trazendo. Lindo poder falar disso, trazer isso de uma forma diferente. Sou muito grata por poder ter você aqui com a gente, poder trazer essa consciência, né? Porque o amor faz parte da nossa frequência, do nosso ser, né? Então a gente precisa também olhar com outros olhos tudo que a gente está fazendo, os nossos movimentos, né, da nossa vida, e para a gente ser mais humanizado, para a gente conseguir construir um mundo habitável e sustentável. Então isso faz parte da gente, né, do todo. Então, sustentável. Nossa, é que você falou a palavra, Carlinha, sustentável. O que sustenta? Qual que é a frequência original que sustenta? É a vontade, poder, amor, sabedoria, que dá a inteligência criativa. Se você não tem nenhum dos dois, não se sustenta. Não se sustenta. Entende? Sim. Não se sustenta. Porque é a vontade e poder do primeiro raio que junta com amor e sabedoria, e eles fazem a alquimia de dar o terceiro elemento, né, a inteligência criativa, que somos nós, e isso se sustenta. É que eu não sei como descrever mais, assim, porque eu vejo tanta coisa aqui na minha tela mental que as nossas palavras não conseguem descrever. E se você não começar pela autorreceptividade, pela autonutrição, né, a autoaceitação das suas sombras, a autoaceitação que você tem medo. Cara, eu tinha tanto medo na minha vida que eu nem imaginava que era medo. Hoje eu reconheço, eu tenho medo disso. Tá, beleza. Então, o que eu faço com isso? A gente não é super poderoso. Foi vendido uma imagem de que a gente tem que ser invulnerável. Não, a vulnerabilidade, a compaixão é fortaleza. Sim. A nossa vulnerabilidade é dizer, não sei. Não sei. Não sei como lidar com isso. Vou ali chorar um pouquinho e depois eu volto. Vou ali espernear um pouquinho e depois eu volto. É esse ponto que a gente precisa aprender a fazer. É claro que espernear, né? Você não vai espernear com ninguém, mas você pode ir lá espernear e soltar o travesseiro. Isso. Movimentou a emoção da raiva, fluiu, e agora você vai lá e fala, tá, como é que eu vou fazer? Exatamente. E eu fico pensando agora, vem muito o diálogo, né? Às vezes a gente tá não sabe ouvir, não sabe dialogar, tudo entra numa vibe de briga, e a gente talvez só precise aprender a ouvir o outro, receber, e ao mesmo tempo a gente poder se expor e falar daquilo, trazer as nossas vulnerabilidades, deixar o outro trazer as dele, pra gente chegar num consenso, né? E chegar ali no meio termo do equilíbrio. Exato. Por que a gente não escuta? Porque a gente tá com dor. Exatamente. A gente quer jogar dor pra cima do outro. E por isso a gente não escuta.
Exatamente. É isso. Então, a nossa capacidade de escutar, ela está diretamente relacionada ao tanto de dor que a gente tem dentro da gente. Ao tanto de mágoas, ao tanto de traumas não resolvidos, ao tanto de raiva, ao tanto de dor. É diretamente proporcional. É diretamente proporcional. Ai, olha isso, gente, que incrível. Olha como a gente pode, né, ver de uma outra forma, trazer uma outra lente. Ai, Lê, olha, eu quero deixar super aberto para você trazer essas considerações sobre essa energia do amor, que tá incrível poder conversar e ouvir, entender e poder pensar, porque esse é o momento também que a gente vai ouvindo você falar, a gente vai entendendo, a gente vai assentando ali os nossos pensamentos de olha só, faz sentido, olha só, a gente faz isso às vezes, a gente faz. Então, aproveitar, né, esse momento, esse bate-papo, para quem não viu, vai ficar salvo também. Porque é importantíssimo a gente poder entender e ver de uma forma diferente essa energia do amor, da forma que ela está trazendo aqui pra gente, né? Pra gente não se machucar mais. Então eu deixo aberto para você fazer suas considerações, ser muito grata por tudo isso que você está trazendo pra gente. Ah, sua linda, eu sou grata. Sempre que quiser, pode me chamar que eu venho. Eu e a minha equipe Eba, toda. eba, a gente sempre vai querer. Eu e a minha galera toda, né? Eles adoram. Eles Gratidão. adoram. Gratidão imensa. Mas é isso. A gente precisa sempre lembrar que a gente não está desconectado da fonte. A gente só está com o canal de estudo. A fonte criadora, ela tá lá. Ela só tá esperando você falar desce, 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 desce. Eu autorizo. Eu autorizo descer esse amor. Eu autorizo descer a benevolência, a compaixão. A gente e observar que o outro, ele é um espelho dos seus próprios buracos, das suas próprias dores. E aproveitar essa oportunidade. Para poder rever justamente os próprios conceitos e os conceitos pré-formados antes da pessoa, que a gente também não deixa todo molhar o bico, né? Já vai atropelando. Já vai atropelando. Né? Então, quando a gente lida com a desconstrução do amor, a gente tem que lidar primeiramente com a desconstrução de quem a gente achava. É por aí. É por aí. Que incrível. E como a gente muda, né, Lê? A gente sempre está evoluindo. A gente sempre precisa se desconstruir e reconstruir, né? O tempo todo. O tempo todo. O tempo. Ai, Lê, gratidão, gratidão a você, a essa energia que você trouxe, do amor puro ali, né, nas suas falas, na sua sabedoria, no seu saber, para trazer isso pra gente, né, na sua egrégora. Gratidão, gratidão imensa. Obrigada, de verdade. Gratidão. Ai, eu que agradeço. Eu que agradeço. Isso não significa que eu seja uma flor de lótus, não. Nananina, não. Eu tenho as minhas raivas, eu tenho as minhas dores, eu tenho algumas identificações do ego ainda, mas eu conheço e reconheço isso de uma forma mais elevada. É sobre isso. Não sou gratiluz, não. Sim. Não sou essa. Não. É que o que eu trago é exatamente a manifestação de uma pessoa que consegue lidar com as próprias sombras. O amor nada mais é do que isso. Ai, É que isso. lindo. Eu agradeço muito, Eu Carlinhos, agradeço a todo mundo por que esse está aqui também com a espaço. gente. É seu, esse espaço é seu sempre que você quiser precisar e tá aberto. Agradecemos imensamente esse espaço na presença de quem eu sou. Agradecemos pelo superior de cada um de vocês que teve aqui conhecimento. Que o tubo de luz continue infundindo amor incondicional
amor verdadeiro, amor dourado e amor rosado. Gratidão. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Lê.